Salve, salve, candidatos e candidatas, alunos e amigos do NEAF. Começando mais um Top Atualidades, né? Você, como sempre, aguardando o que será que o professor Marcos vai falar do que é o de melhor aí em termos de assuntos, né? De notícias da semana passada para esta semana, para você manter aí o teu arquivinho bonitinho, fazendo a sua pesquisa, afinal de contas. Muita coisa vai acontecendo e o Top está aqui para isso, para te dar uma forcinha. E olha, hoje tem bastante coisa para a gente falar. Já entrando aí na sua telinha, não é? Vamos começar com o mundo economia? Então, a dívida externa da China sobe 17% ano passado, hein? Você vê que coisa. A China, que é a economia que mais cresce no mundo, e provavelmente, a gente usa o termo provável, mas é mais que certo, gente que entende muito mais que eu de economia aposta todas as fichas que a China vai ser a maior economia do planeta, ultrapassando em PIB os Estados Unidos, isso provavelmente nos próximos 5 ou 7 anos, tá bom? Agora, o caso da dívida externa da China crescer, isso também é esperado porque, afinal de contas, candidato, qual é a maior dívida externa do planeta, hein? É a dos Estados Unidos. Então, a China caminha tudo, né, tudo ali parecido com os Estados Unidos. Então, a dívida externa dela está crescendo, como você está vendo aí na telinha. E é importante eu também lembrar você que os BRICS, né, você lembra quem são os BRICS, candidato? O Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. Então, os BRICS, suas economias estão desacelerando, ok? Desacelerando, e a China também vai crescendo em torno de 11%, agora está crescendo em torno de 7,3%, 7,5%. Afinal de contas, o presidente Xi Jinping afirmou que a meta de crescimento da China para este ano 2014 é de 7,5%. Então, será legal você depois pegar esse tipo de notícia que nós coletamos aí e dar uma olhadinha, porque é assunto para a economia mundial. Tá legal? E vamos para o próximo então. Empresário investe 16 milhões de dólares em maconha. Olha, quem diria que a maconha sempre deu dinheiro e continua dando, né? Depois que o presidente José Mujica, o Congresso uruguaio, aprovou o projeto do presidente Mujica de liberar a maconha para uso, somente para uso, de pessoas que são cadastradas como usuárias e também para uso medicinal, que é o caso aqui que você está vendo. Essa empresa do Bill Chapman, a Nutrition, ela está investindo 16 milhões de dólares numa estufa. Então eles vão plantar maconha numa estufa, no lado canadense, mas na verdade o que o Bill aí está focando é o mercado americano, já que mais de 20 estados nos Estados Unidos aprovam o uso medicinal da maconha. E isso, é lógico, vai gerar aí uma grande receita para a empresa do Bill, né, a Nutrition, e também vai gerar muitos dividendos em termos financeiros para outras empresas que vão surgindo. Afinal de contas, a Califórnia, como você está vendo aí no finalzinho do texto, já que legalizou o uso medicinal da maconha, anualmente arrecada mais de 100 milhões de dólares em impostos. Então, essa história que também já foi discutida aqui no Brasil e que muito provavelmente vai retornar com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso defendendo a liberalização, né, da maconha, ou a descriminalização da maconha, como alguns preferem. Então isso é um tema polêmico, mas importante, e é legal você manter a sua pesquisa em dia, dando uma olhadinha nisso aí que eu estou colocando para você. Tá legal?
Cuba aprova incentivos para estrangeiros. Então nós aí estamos continuando aqui com o nosso Top Atualidades, falando da área de economia, e essa notícia é importante. Afinal de contas, Cuba vem abrindo sua economia lentamente para o capitalismo. E é o que eu tenho dito para os meus alunos, né, que assistem aqui às minhas aulas online, que na verdade Cuba vai acabar adotando o mesmo sistema que a China. Por que chamamos a China de dois sistemas em um país? Porque a China é uma ditadura de partido único na política, mas é economia de mercado, ou seja, capitalista. Então você tem dois sistemas, o socialista e o capitalista, em um país. É mais ou menos o mesmo caminho que Cuba está adotando, e ela está abrindo, e a Assembleia Nacional de Cuba aprovou por unanimidade. Então vamos até fazer aqui vamos separar aqui, dar um destaque aqui para você, não é? A Assembleia Nacional de Cuba aprovou por unanimidade uma lei para atrair à ilha investimentos estrangeiros que passarão a ser permitidos em quase todos os setores da economia e contarão com novos incentivos fiscais. Então, esta é a nova ilha de Cuba, é a Cuba do século XXI, que ainda é dominada pelos irmãos Castro, né? Você tem lá o Fidel, que sempre aparece ou de pijaminha ou de agasalho da Adidas, é a espécie de poder pardo, né? Está ali por trás dos bastidores, e o irmão Raul Castro. Mas a Assembleia do Partido Comunista Cubano é ela que aprovou, obviamente, em função de que os Castros também concordaram, e é lógico que isso é legal você pesquisar, porque provavelmente a gente vai falar de Cuba mais vezes, como eu venho sempre lembrando você por aqui. Tá bom? Aí, para terminar essa história aqui da economia, né, dessa parte da economia aqui falando de Cuba, no entanto, os incentivos são reservados para iniciativas em parceria com o governo. Isso é importante, o governo não abre mão de estar presente nesses investimentos, e esses investimentos só não podem ser dirigidos para a educação e a saúde. Ok? Então, acho que você deve ter entendido. As empresas que quiserem investir na economia cubana serão bem-vindas. Agora, só não podem investir, em termos de empresa, na educação e na saúde. Isso o governo cubano, por enquanto, não abre mão. Ok? Vamos então falar de Brasil Economia? Entrando aí na sua telinha, entrando ou não entrando? Entrando, aí ó, opa, de novo. Brasil Economia, agência de risco rebaixa a nota do Brasil. Isso não vai pegar legal para dona Dilma, hein? A tia não vai gostar nem um pouco. Aliás, ela não deve ter gostado, porque estou aqui falando de notícias da semana anterior. Então é lógico que essa é mais uma dor de cabeça para a campanha da dona Dilma e mais munição para a oposição, porque afinal de contas a agência de risco rebaixou a nota do Brasil de BBB, como você está vendo aqui, ó, vamos lá dar um destaquezinho, de BBB, de BBB para BBB menos, viu? Não é Big Brother Brasil não, ô candidato, vê lá, hein? É a nota que a Standard & Poor's, ela é a empresa, né, a empresa que faz esse tipo de avaliação, ela é uma agência de risco, aliás, que rebaixou a nota do Brasil, mas continua a dizer que o Brasil ainda é um bom lugar para investir, porque o país é bom pagador. Então, isso é importante eu frisar para você, por quê? Porque, afinal de contas, apesar de ter sido rebaixado, isso não simboliza ou significa um desastre para a economia nacional. O Brasil ainda é um país para que os economistas façam seu investimento, afinal de contas ele não corre, o investidor não corre nenhum risco de não receber. O Brasil ainda é bom pagador.
A única coisa é que de BBB, agora ele foi para BBB menos. Está ali comparado, como você deve ter visto aí no texto, comparado a Espanha e Filipinas. Tá bom? Beleza, candidato? E vamos lá, continuando o Top Atualidades, né, que vai de 25 a 31 de março, né, que a gente comemora o golpe militar. Então, vamos ver qual é o próximo assunto. Redes sociais aqui, Brasil. E lógico que eu não podia deixar de falar da aprovação, pelo menos na Câmara dos Deputados, foi aprovado o Marco Civil da Internet, que é uma espécie de constituição, como você está lendo aí no texto. A aprovação se deu em votação simbólica, sem registro nominal de votos, com oposição só do PPS, o Partido Popular Socialista. Agora o texto segue para o Senado. Muito provavelmente vai ser aprovado, não é? O importante, eu estou destacando aí para você, há muitos interesses envolvidos, principalmente os políticos e econômicos. Lógico que existem aqueles que criticam a aprovação do Marco Civil, no Facebook tem aparecido bastante gente criticando, mas o que a gente também tem que entender é que qual seria então o melhor Marco Civil para o país? Vai agradar 100%? Não vai. Não vai agradar nem governo, nem oposição, não vai agradar os mais aficionados por internet, assim como também não vai agradar as empresas que gostariam de lucrar mais. Então a gente vai ter que adotar realmente essa constituição da internet, este marco civil, que foi apertado para ser aprovado pelo governo, principalmente por causa das denúncias feitas por Edward Snowden, né, através do jornal The Guardian, que os Estados Unidos ouviam, como deve ouvir até hoje, o governo brasileiro e as empresas brasileiras de acordo com os interesses dos nossos vizinhos, né, os nossos poderosos vizinhos do norte. A maior resistência a este texto veio do PMDB. Você tinha lá o tal do bloquinho, né, ou o blocão, que fez aí algum barulho, mas não adiantou. O texto foi aprovado, como você já viu aí, e agora vamos aguardar para ver se o Senado também concorda com a Câmara dos Deputados, tá bom? Aprovado pela Câmara, o Marco Civil será votado no Senado, como eu já falei. Você tem aí o projeto que estabelece direitos e deveres de usuários, o trâmite, que é o texto que foi enviado ao Congresso lá em 2011, estava tramitando até hoje, né, da semana passada, e os principais pontos, que é a neutralidade da rede, exigência de data center, retirada de conteúdo e guarda de dados. Então isso, fique esperto, olha, é uma coisa óbvia para você que tem estudado e vai continuar estudando para outros concursos e vai cair atualidades, pode esperar, é fortíssimo candidato ao cair. Neste ano de 2014, em concurso, o tema o Marco Civil da Internet ou a Constituição na Internet, como alguns jornais, algumas mídias gostam de chamar. Tá bom, candidato? Vamos ver outro tema. Vamos lá então? Vamos falar agora, né, dentro do Top Atualidades, 25 de março a 31 de março, sobre o quê? Vamos ver aqui. Brasil Política, isso. Então, o ensino médio tem queda de qualidade em São Paulo e fundamental fica estagnado. Você está vendo aí a charge do menininho perguntando para a mãe, né, falando para a mãe que ela quer aprender, que ele quer aprender a ler e escrever, mas lógico que isso é mania de grandeza de pobre, porque afinal de contas o ensino fundamental e médio no Brasil é um verdadeiro desastre, tá bom? Sim, só para ilustrar aqui um pouquinho essa questão, o ensino fundamental ele tem mantido uma média regular. No ensino fundamental no Brasil, a evasão é mínima. No ensino fundamental
no Brasil, ele não é considerado um desastre. Ele até tem feito um papel bom. Agora, o desastre começa quando o aluno ou a aluna vai para o ensino médio. Este sim é um verdadeiro desastre no país. E São Paulo, o estado mais rico da federação, tem uma nota abaixo, por exemplo, do Ceará. Então, no caso aqui, isso vazou para o MEC, não era para ter vazado, o nosso governador não deve ter gostado nem um pouco de ter vazado, porque isso também vai ser munição para a oposição. Afinal de contas, este ano temos eleições para governador e presidente. É lógico que o PSTB está dentro dos dois executivos, vai disputar os dois executivos. Então, o vazamento dessa informação não deve ter deixado o nosso governador com mais cabelo. Pelo contrário, deve ter caído mais alguns fios do cabelo dele. Tá legal? Então, é importante, vou focar de novo, que você, candidato, faça uma pesquisa sobre como está o ensino no Brasil e principalmente o ensino médio, onde a evasão é escandalosa, constituída na sua grande maioria por alunos do sexo masculino e não do feminino. Tá bom? Outro assunto que é continuando sobre política aqui brasileira, coronel admite ter matado na ditadura. Bom, isso não é novidade para ninguém que durante a ditadura muitos coronéis, tenentes, sargentos, cabos do exército, da aeronáutica, praticaram torturas e mataram sim a centenas, porque senão de repente até milhares de pessoas. E você tem aí então o coronel ou ex-coronel Paulo Malhães, que foi convocado pela Comissão Nacional da Verdade. Ele veio, falou da tal da Casa dos Horrores, que fica aqui, inclusive eu estou colocando aqui para você, né? Ou melhor, a Casa da Morte em Petrópolis. Vamos ver aqui, eu vou destacar para você, ó. A Casa da Morte em Petrópolis, centro de torturas clandestino, onde teriam sido assassinadas cerca de 20 pessoas. O Paulo Malhães falou tudo isso de forma calma, tranquila, e afirmou para a Comissão Nacional da Verdade não se arrepende de nada. Mas também seria estranho se ele dissesse o contrário, não é? A Comissão Nacional da Verdade, sempre é bom lembrar você, candidato, foi implantada pelo governo Dilma, era para funcionar durante o ano de 2012 e 2013. Final do ano de 2013, a Comissão Nacional da Verdade seria desmontada, ela não teria mais função alguma. Mas acabou o governo entendendo que é melhor que ela continue este ano, então ela funcionará até 2014. Lembrando você também que a Comissão Nacional da Verdade não tem poder de prender e muito menos de condenar ninguém. Ela faz o levantamento, recolhe documentos, faz um relatório e entrega para a Justiça. Que é o caso aqui do coronel Paulo Malhães, que foi convocado, deu o seu depoimento, tudo depois colocado em papéis, em documentos e é entregue à Justiça. Quem vai decidir se condena, não condena, se julga, se prende ou solta, é a Justiça e não a Comissão Nacional da Verdade. Legal, candidato? Então fique esperto com isso, porque em concursos já andou aparecendo, já andou caindo, né? Questões sobre a Comissão Nacional da Verdade, e aí vai lá fazendo o seu arquivo que vale a pena. Tá bom? Vamos para o próximo assunto. E já indo para o finalzinho, porque como eu disse no começo aqui da nossa conversa, eu ia ter muito assunto para discutir com você. Vamos ver agora o que entra aí. Brasil Política. Projeto reserva vagas federais para quem se declarar preto ou pardo. Então, olha, para isso interessa para você, não é, candidato? Afinal de contas, você é um concurseiro, mas olha, é para área federal.
Aprovada na Câmara, a cota de 20% sugerida por Dilma para concursos ainda irá para o Senado. Defensores da medida falam em reparação histórica. Críticos dizem que resposta pode ser racista. Então você vai ter aí, foram só 336 votos contrários contra 314 a favor deste projeto que vai separar cotas para concursos na área federal. Pela proposta, poderão concorrer às vagas reservadas àqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição do concurso. Então, que fique claro para você isso, não é a pessoa que está lá fazendo a sua inscrição ou uma entrevista, alguma coisa assim, que vai decidir se você é preto ou pardo, ou branco, ou índio, seja lá o que for. Você vai fazer esta declaração no ato da inscrição. Agora, é lógico que, como eu vou colocar aqui para você, se for constatado, como você, vou destacar aqui, ó, se for constatado, ó, que houve uma declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso. A lei não declara como a declaração poderá ser contestada. Então, isso é lógico, vai gerar muita polêmica, como já vem gerando. Quem falou em termos de cotas, nem todo mundo na sociedade gosta da ideia, e isso é normal, porque vivemos numa democracia. Qualquer pessoa que seja contra as cotas, ela tem o direito de se manifestar, mas se foi decidido lá na Câmara, né, que as cotas valem, você vai separar aí 20% de cota para os concursos na área federal, está válido e não se fala mais nisso. Então vai acompanhando isso, porque é mais um item que a gente aqui do NEAF, né, o Marcos aqui, considera como importante para você ir fazendo a sua pesquisinha. Legal, candidato? E continuando na área de política, tem um assunto aqui polêmico que a semana passada deu muito o que falar, inclusive nas redes sociais. Olha, em comercial, metrô de São Paulo incentiva o assédio sexual. Na propaganda, depois de ressaltar os investimentos do governo do estado de São Paulo no transporte sobre trilhos, o ator da peça, identificado como Gavião, diz que é normal nos horários de pico o trem e metrô ficarem lotados. Em seguida fala que é até boa a superlotação pela oportunidade de chavecar a mulherada. O comercial do metrô de São Paulo é veiculado no rádio e tem conteúdo machista. Então, é lá, né, candidato? É lógico que a mulher, a esposa do governador, assim como suas filhas, muito provavelmente não pegam o metrô. A linha vermelha, por exemplo, a partir das 6 até as 8 horas da noite, ou de manhã, entre 6h30 até as 8 horas da manhã. Ninguém da família do nosso governador, ou de quem teve essa brilhante ideia de construir um texto assim, para justificar esse desastre que é o metrô de São Paulo, considerado o mais lotado do mundo, dizendo que vale a pena você pegar um metrô assim, já que você pode chavecar. Seria interessante que a mesma empresa que organizou esse tipo de propaganda fizesse uma entrevista, colhesse depoimento de mulheres que pegam o metrô no horário de pico para saber se elas também gostam da ideia do chavecar, não é? Então isso foi considerado de um tremendo mau gosto, tanto é que a propaganda já saiu do ar, foi desvinculada, e é lógico que o nosso governador está com um pouquinho de cabelo a menos e pediu para que ela saísse, deixasse de fazer, ficar no ar a propaganda do metrô desastrosa que é essa que eu estou aí mostrando para você. Tá bom, candidato?
Bem, e assim fechamos o Top Atualidades de 25 a 31 de março, esperando, como sempre eu gosto de dizer aqui, ter sido útil para orientar você nos estudos e na pesquisa dessa matéria complicada que é atualidades, tá bom? A gente se vê a semana que vem e um grande abraço a todos vocês. Até mais. Até mais.